Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp. Nesse vídeo de hoje eu resolvi fazer um desafio aqui entre duas IAs. Eu fiz um desafio entre o ChatGPT e entre a Gemini do Google, tá? E aí qual foi o desafio? Eu tenho um servidor VPS, né, contratado numa empresa, só que nesse VPS eu atendo os meus clientes e eu tenho o cPanel rodando nele. E eu sei que um dos hypes do momento é sobre o N8N, né, que é um sistema de automação, né, ou automatização. E isso tem me chamado bastante atenção. Eu já tenho conseguido evoluir muitas coisas com as IAs, mas eu estava sentindo falta aí de repente ter alguma linha de produção que consiga facilitar ainda mais a minha vida. Porque eu tenho N tipos de situações que eu trabalho e eu acredito que esse tipo de recurso pode me ajudar a ganhar tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Sempre foi e sempre será. Então, o que eu acabei fazendo? Para eu rodar o N8N, se eu estivesse pegando um VPS do zero, seria algo muito fácil, pelo que eu acompanhei no YouTube. Mas eu resolvi trazer esse vídeo porque eu não achei nada com base no que eu vou falar aqui com vocês hoje. Então pode ser que tenha mais pessoas pensando isso ou precisando de alguma dica e eu posso, de repente, estar ajudando aí, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte: para instalar o N8N em um servidor que já está rodando o cPanel, acaba sendo um pouco mais desafiador. Por quê? Quem conhece cPanel sabe que o cPanel ele utiliza algumas portas ali, né? E muitas vezes essas portas acabam sendo necessárias para rodar uma plataforma como o N8N, por exemplo. Então, às vezes ele vai precisar de uma porta 80 ali, ou alguma outra porta, e de repente você vai ter o quê? Um conflito entre esses dois sistemas, e aí vai dar ruim de alguma forma, pode ter certeza disso. Então, o que eu fiz? Eu resolvi então pedir ajuda para o ChatGPT. Falei, ChatGPT, eu estou precisando aqui instalar o N8N em uma VPS, porém eu tenho um cPanel rodando nessa VPS e tem clientes dentro desse cPanel e eu não posso correr riscos, eu não posso de forma alguma gerar algum tipo de dano colateral para os meus clientes, bem como eu também não posso fragilizar ali, né, a navegabilidade do servidor. E aí eu falei, qual seria a solução? E de cara o ChatGPT já me falou da possibilidade de fazer a instalação do N8N de maneira isolada, ou seja, utilizando uma espécie de um subsistema ali que se chama Docker, né? Na verdade é um sistema, mas ele consegue rodar em paralelo ali com o cPanel ou dentro do próprio cPanel, que foi o que aconteceu, né? E aí eu achei interessantíssimo isso. Falei, bom, então eu consigo ter o N8N dentro da minha VPS. E aí por que eu fiz essa escolha? Primeiro por questão de custos. Hoje eu já invisto alguns valores em IA e outras coisas, né? Pago licença da Adobe e uma série de outros valores e não estou a fim de acumular mais custos, né? Então eu acabei descobrindo que se eu rodasse o N8N dentro do meu servidor, eu teria a opção de custos praticamente zero, né? Exceto pelo valor que já me custa a VPS. E eu achei muito legal isso. E aí, então, falei com o ChatGPT, ele deu essa ideia de repente, utilizar o Docker. Então, sem enrolação, eu comecei, então, um processo de implantação com o ChatGPT. Eu não consegui salvar toda a conversa, foi bem extensa, foram 2 dias, tá? Porque não foi um processo simples fazer o N8N rodar dentro de uma VPS já com o cPanel. Agora, fiquem aqui comigo no vídeo para vocês saberem se realmente deu certo. Rodar, a princípio ele rodou, mas ele deu algumas dores de cabeça e é isso que eu quero compartilhar aqui para que de repente vocês, se estiverem com a mesma ideia ou tiverem alguma dúvida, possam de repente através desse vídeo sanar, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês então para eu mostrar como que foi esse processo, como que eu avancei nele, mas vou tentar ser o mais breve possível para que esse vídeo também não fique enorme aqui. Então, bora lá. Bom, então agora eu já estou aqui com a minha tela compartilhada para que vocês possam ir acompanhando. E aí eu vou buscar aqui, ó, na aba a minha conversa com o ChatGPT. Ele foi me explicando passo a passo. Na hora eu falei, olha, ChatGPT, eu tenho uma certa experiência com configuração de servidor, né? Porém, eu não sou um programador, não sou um usuário exímio ali na utilização de SSH. A minha expertise maior realmente é no ambiente visual.
E aí eu preciso que você me ajude e que você, inclusive, deixe da forma mais simples e didática possível os comandos que eu vou ter que fazer. Pedi isso para o ChatGPT e aí ele concordou e começou a desenvolver aqui as linhas de comando, eu ia copiando, aplicando lá no SSH. É lógico que tem que ter um conhecimento mínimo de SSH, tá? Não dá para também, talvez, ir só no escuro. É possível fazer também indo sem experiência nenhuma? Acredito que sim, mas existe um certo risco, se você tem um pouquinho de experiência, você acaba escapando de algumas coisas. Porque o primeiro comentário que eu quero fazer no comparativo entre o ChatGPT e o Gemini. O ChatGPT, ele foi muito legal no início, ele me deu algumas boas ideias, mas eu percebi um problema muito sério. E foi engraçado, porque dias atrás eu recebi uma mensagem do ChatGPT dizendo que essa versão agora acumulava a experiência e que tudo que eu tinha conversado com ele anteriormente ele lembrava e que eu poderia utilizar esse recurso. Falei, nossa, muito bom, porque às vezes eu conversava uma coisa com o ChatGPT num dia, no dia seguinte ele já não lembrava mais sobre aquele assunto. Então, eu falei, isso vai ser maravilhoso. Porém, num primeiro momento, eu estou usando a versão gratuita aqui do ChatGPT, num primeiro momento não bateu. Porque no mesmo dia, eu conversando com ele a respeito disso aqui, ele cometia vários erros. E era nítido que eram erros de esquecimento, dele não estar registrando a experiência acumulada ali. Então foi muito legal que ele foi apresentando algumas soluções. Eu também tenho uma certa experiência quanto a servidor, porque eu trabalho com desenvolvimento web desde 1997, então tem uma caminhada boa aí, né? Então algumas coisas eu consegui ir falando e dialogando com ele para que a gente encontrasse soluções. Então o primeiro ponto foi essa questão ali de conflito entre portas. Então o que ele fez? Ele me orientou para instalar o Docker, eu instalei, e aí ele automaticamente através do Docker, ele fez a instalação do N8N. A gente chegou a usar também o Portainer num dado momento ali, como uma opção. Tentei rodar o EasyPanel, não deu certo de maneira alguma, tá? Então a solução final foi realmente o Docker e dentro do Docker a gente rodando ali o N8N. Então o que aconteceu? A gente sofreu bastante nessa questão das portas porque nós tivemos que fazer uma situação de proxy reverso ali. E aí tem o CAD, tem algumas opções que ele foi explorando, mas a princípio nenhuma delas estava dando certo. Até que chegou um ponto que nós optamos então por tentar usar o Nginx, não deu certo também, e aí a gente foi para o próprio Apache. Nós utilizamos o Apache para que ele fizesse ali a função para a gente de proxy reverso. E, de certa forma, foi o que acabou dando certo. Aqui eu estou sintetizando, foi bem longo o negócio aqui. Chegou um momento que eu comecei a ficar muito estressado até, e tive uma discussão aqui com o ChatGPT, porque eu vi que ele ficava me fazendo andar em círculos, porque nós conseguimos rodar o N8N, só que eu logava no N8N, fiz lá o registro, peguei a chave, né, que eles fornecem para utilizar de maneira gratuita, e aí eu inseria essa chave. Quando eu clicava em qualquer link ali de dentro da estrutura do N8N, o sistema me jogava para fora. E aí eu caía numa tela que era a tela de setup, a tela de wizard. Não tinha uma tela para eu fazer o login e entrar novamente. E aí eu tentava preencher e naturalmente ele me dizia que não dava porque os dados já existiam dentro do sistema. E foi aí que a coisa pegou com o ChatGPT. Então até instalar o N8N ele foi muito bom. Quando chegou nessa questão, ele foi tentando solucionar de várias formas, só que a cada vez a gente conseguia evoluir em algumas coisas e ele falava, evoluímos nisso, deu certo. Aí a gente esbarrava num outro problema, ele me fazia voltar lá do zero, até aí tudo bem, mas ele me fazia cometer os mesmos erros que já tinham sido solucionados. E aí eu comecei a falar isso, comecei a falar, olha, ChatGPT, você não está acumulando experiência aqui dentro da situação e você está me fazendo cometer os mesmos erros aqui. Eu falei, por mais que eu não tenha tanta experiência em SSH, mas eu tenho uma noção sobre lógica. E aí eu estou vendo que tem coisa aqui que a gente está cometendo erros que dá para a gente escapar deles se você me orientar da maneira correta. E aí ele concordava, mas ele continuava errando. Resumo, eu acabei ficando bem estressado então com o ChatGPT e resolvi sair fora. Mandei um textão aqui, falei um monte para ele, por mais que a gente saiba que é só um robô, mas eu achei legal compartilhar com ele a minha frustração. Então mandei um texto, pô, cara, você tá
você está ficando aquém do que a gente espera de você como IA, como um mecanismo de inteligência. E saí fora dele e resolvi ir então para o Gemini. E aí o Gemini eu fui do zero também, falei, melhor eu apagar tudo que eu fiz com o ChatGPT para evitar problemas, né? Apaguei tudo, deixei lá o SSH tudo zeradinho, vim para o Gemini, apresentei a situação e ele automaticamente sugeriu a questão do Docker também, falou aqui do Nginx, falou do CAD, falou do Traefik e começamos então a desenvolver uma solução. E aí fomos trabalhando, ele foi me dando todas as linhas de comando aqui. Eu também, em alguns momentos, fui relembrando ele, que eu não tinha conhecimento, que eu precisava que ele me desse o mais mastigado possível. E isso aconteceu. E aí, o que foi interessante, para a gente não alongar demais o vídeo? Eu cheguei no mesmo problema com o Gemini, tá? Cheguei na mesma situação, nós conseguimos rodar o N8N. E começou a dar esse problema de looping ali, né, no setup, eu ficar voltando no setup e não conseguia avançar. E aí o que eu gostei na verdade do Gemini? Eu percebi que o ChatGPT ele ficou preocupado no sentido de que o N8N estava tentando gravar as informações e talvez era alguma questão de CH-Mode. E aí a gente deu um comando lá para mudar o CH-Mode e não resolveu. E aí ele começou a entrar numa paranoia de que era problema de banco de dados. Ele começou a fazer um monte de coisas, uma série de implementações ali em banco de dados. E nada acontecia, só ficava aquele problema que eu comentei. E eu percebi que o Gemini, ele em nenhum momento ele foi para isso. Então eu fiquei com a impressão que o Gemini ele é muito mais maduro nesse sentido. A experiência dele é muito mais poderosa, porque aí ele começou a me oferecer cenários e em nenhum momento esses cenários contemplavam essa questão aí de banco de dados. E aí, pasme, ele deu uma solução que acabou, que agora eu vou expor aqui para vocês, que acabou funcionando. Eu vou mostrar rodando aqui para vocês daqui a pouco. Que ele falou assim, eu acho que tem 2 ou 3 caminhos que a gente pode utilizar para resolver. E aí ele falou assim, ó, um deles talvez seja introduzir um HT-Access na raiz, porque eu usei um subdomínio. Ele falou, a gente pode introduzir um HT-Access ali na raiz, né? Via FTP, que eu acho que isso vai resolver. Eu falei, cara, sensacional essa ideia dele, porque eu já tive problema, por exemplo, com Drupal ou com WordPress, de você migrar de um servidor para o outro e às vezes o HT-Access gerar esse tipo de situação, de você clicar num link lá e todos os links ficarem bagunçados, porque o HT-Access de alguma forma estava bloqueando algo. Eu falei, cara, faz muito sentido isso que ele sugeriu. E aí eu tinha um compromisso, precisei sair para esse compromisso. Quando eu voltei, eu falei, vamos lá. Peguei e subi um arquivinho HT-Access lá no FTP e pedi para que ele me desse a linha de comando. E ele foi lá e estruturou essa linha de comando, me passou direitinho e eu coloquei essa linha de comando no HT-Access e bum, a coisa deu certo, funcionou. E aqui nós estamos com o N8N agora. Eu posso clicar aqui em personal e todos os outros links que eles estão funcionando e não está mais me jogando para fora. Então deu super certo fazer a implementação utilizando o Gemini e não o ChatGPT. Então eu aproveito esse vídeo aqui para deixar essa situação para vocês. Eu quero me aprofundar muito em N8N. Um dos motivos de eu ter rodado ele aqui é porque eu tenho um e-commerce na área de colecionáveis e eu quero implementar um atendimento via WhatsApp com automação. E eu vi vários projetos legais e eu vou tentar rodar através do N8N, vamos ver o que vai dar. Eu provavelmente vou trazer esse conteúdo aqui para dentro do site também para compartilhar com vocês. Bom, então assim, dentro desse embate aqui entre ChatGPT e Gemini, o grande vencedor foi o Gemini com, assim, ressalvas e mais ressalvas positivas, porque o tempo foi muito mais hábil. Eu fiquei com o ChatGPT horas tentando resolver e com o Gemini foi muito rápido a solução, ele foi muito inteligente. Mas abrindo só um detalhe aqui, um ponto negativo no Gemini, eu precisava gerar um arquivo YML ali, ML, né, como eles dizem, quando eu estava tentando usar o Portainer, e ele, cara, ele não conseguia gerar para mim esse conteúdo, dando as quebras e indentações.
E aí o Portainer não aceitava. E aí eu falava isso para ele, pedia para ele corrigir, ele não conseguia, ele me mandava tudo em versão blocada. Mas isso aconteceu porque eu estava usando um recurso que eu quero trazer também, um vídeo bem legal aqui para vocês, do Gemini com comando de voz. Muito legal. Quando eu fui para a versão do Gemini de prompt, aí resolveu e aí ele me mandava direitinho estruturado os textos. Mas é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like maroto que ajuda demais aqui o canal. Se vocês acharem interessante, tiverem amigos que gostem desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que vocês compartilhem aqui, né, o conteúdo. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e a seguir aqui os conteúdos, né? Como o nome do canal já sugere, N-Help. Eu quero trazer N níveis de conteúdo aqui para vocês. Espero que esses conteúdos, de alguma forma, estejam agregando. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser tentar fazer o que eu fiz aí, rodar um N8N junto com o cPanel ali, né? Dentro do cPanel, isolado dentro de um container ali, pode deixar nos comentários que o que eu tiver aqui lembrança, eu vou com certeza contribuir com vocês e posso até de repente gravar um vídeo mais detalhado. Nesse caso aqui eu só quis falar sobre o embate entre as duas IAs e o Gemini foi o grande vencedor. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Fui!